Boa noite, pessoal. A gente já está vendo aí desde o primeiro semestre, né, o que é desenvolver sistema. A gente viu aí modelagem UML, já a parte de caso de uso, estamos vendo agora a parte de classe. E essa técnica que eu estou mostrando de forma normal é uma técnica bem prática para eliminar os problemas de atualização, de exclusão, né, de manutenção dos dados nos bancos de dados. E como o diagrama de classe é uma evolução, né, do diagrama de entidade de relacionamento, alguns puristas não gostam de ouvir isso, né? Mas o diagrama de classe ele nasceu do diagrama de entidade de relacionamento, é inegável. E quando você mapeia as classes em banco de dados, cada classe é similar à tabela e cada atributo é similar ao campo, né? E cada objeto é similar ao registro do banco de dados. É claro que o modelo de objetos ele cabe mais coisas do que o modelo de entidade de relacionamento, mas a parte das multiplicidades, das colaborações, né, até mesmo a herança, né, ela caracteriza aí muito bem o modelo de entidade de relacionamento e essa possibilidade de mapear ou não. E essa técnica de forma normal é uma técnica antiga, já tem décadas já. Então, se não me engano, Boyd Code, um modelo, uma derivação do modelo que fez essa especialização. Né? Mas a gente pode usá-la e vamos usá-las até pela facilidade. Os conceitos que a gente falou foram conceitos muito aplicáveis ainda hoje. Né? Então, o que a gente vai ver aqui é o exercício que eu passei, né? Eu passei um exercício para vocês escolherem um formulário qualquer e fazerem. Alguns alunos se confundiram com as fases. O fato é que a gente não teve um exemplo completo, né? A gente trabalhou na aula a partir de informações que a gente criou na hora. Então, vou pegar um formulário agora, vou fazer um exercício, vou mostrar, pegar o outro, fazer. Esses formulários aqui eu achei na internet, tá? Não tem mistério nenhum. Sim, se vocês procurarem, provavelmente vocês vão achá-los também. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? O primeiro passo que a gente vai fazer é pegar o formulário, o nosso Word, né? Pegar o nosso Word aqui, ó. Vamos olhar lá, ó. A gente vai fazer o cliente, ó. O cliente que a gente vai fazer. A gente tem a razão social, CNPJ, inscrição, endereço, CEP, né? Cidade, estado, caixa postal, fone, fax, outro ali, endereço faturamento, né? Endereço CEP, faturamento, CNPJ, faturamento, inscrição, faturamento. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que se a gente colocasse isso em uma tabela, né, a gente precisaria aí de identificadores únicos para esse registro que a gente está fazendo. São as chaves primárias, né? A composição da nossa chave primária. E a gente olha assim, se a gente colocasse isso aqui numa tabela, né, isso aqui tudo seria um registro único, né, onde você tem lá o seu cliente e para onde você vai faturar, né, o dado do seu cliente. Então, você pode imaginar o seguinte, que você vai ter uma chave candidata, que é o que vai identificar esse cara como único, né? Você pode elencar mais de uma chave candidata, mas no fim você tem que elencar uma chave como chave primária, né? Por exemplo, você pode pegar aqui esse CNPJ, é uma chave candidata, essa inscrição é uma chave candidata, né? Você pode olhar aqui o CNPJ de faturamento, já não sei, já é um campo que não parece ser
é chave candidato, né? Então, dessas duas aqui, você vai elencar uma. Aí você pode elencar o CNPJ aqui como sua chave primária. Um elenco que você está fazendo. E aí você vai ver o quê? A primeira forma normal. As formas normais, elas foram feitas para elas serem crescentes, né? A primeira forma normal, a segunda forma normal, a primeira regra tem que estar, o modelo tem que estar primeira FM. E a terceira forma normal, o modelo tem que estar na segunda FM. Então, você vem da primeira para a segunda para a terceira, você vai montando um modelo. O modelo da terceira forma normal já é um modelo bem saudável, que a gente já pode considerar. Então, o que você vai aplicar na primeira forma normal? Quais são as regras da primeira forma normal? Campo multivalorado, tá? E qual que é a outra regra? É campo composto. Os campos têm que ser atômicos, né? Os campos precisam ser atômicos, né? Ah, professor, não tem nenhuma caracterização de campo multivalorado e campo atômico. Então, o seu modelo da primeira forma normal seria esse, tá? Só que não é o caso. Aqui, claramente, a gente está vendo aqui um campo composto. Qual campo aqui? A gente está com o endereço CEP aqui, ó. Tá? E pode ser que você aplicar a forma mais de uma vez. Por exemplo, você vai chegar aqui, cliente, razão social, você pode até colocar a chave antes, CNPJ, razão social, endereço, CEP, cidade, estado, caixa postal, fone, fax, né? Se você está quebrando isso aqui, ó, um campo multivalorado aqui, um campo composto, ele vai colocar o telefone fax, né? Aqui, endereço, faturamento, CEP, faturamento, está quebrando aqui também, que está o campo composto, CNPJ, faturamento, inscrição, faturamento. Tá? Se você for olhar, for continuar analisando aqui, essa aqui é a sua primeira iteração de aplicação da primeira FM, né? Ou seja, você aplicou a primeira análise. Aí você vai analisar esse modelo aqui e você vai ver se ele está ainda na primeira forma normal. Aí você vai vir para a segunda iteração de aplicação da primeira FM. Você não aplica uma vez só e vai para outra. Você vai aplicar quantas vezes forem necessárias para você deixar esse modelo na primeira FM. Né? E aí você vai continuar a sua análise. Ó, cliente, CNPJ já é atômico e não é multivalorado. Razão social, beleza. Endereço, CEP, cidade, estado. Né? Faltou alguma coisa no endereço? Faltou ali o tipo do logradouro, né? Se é rua, se é vila, se é bairro. Né? E aí tem lá a rua, aí tem o endereço, CEP, cidade, estado. Faltou o bairro também, não faltou? Faltou o bairro, ou seja, ele vai ter que escrever o bairro em algum desses campos. Então você vem aqui, ó, cliente, ó, CNPJ, razão social, aí você vai quebrar, ó, tipo logradouro, bairro, cidade, estado, caixa postal, fone, fax. A segunda parte dos campos de faturamento, ele nem colocou a cidade, estado. Teria que escrever tudo aqui, ó. Endereço CEP. Tá vendo? Então você vai quebrar tipo logradouro, faturamento, logradouro, faturamento, bairro, faturamento, cidade, faturamento, estado, faturamento,
CEP, faturamento. CNPJ, faturamento. Inscrição estadual, faturamento. E você acabou com a primeira forma normal. Se você analisar... Opa, pulou aqui a imagem. Cadê você? Se você analisar o modelo agora, não tem nenhum campo multivalorado e não tem nenhum campo composto. Então, esse modelo aqui, ele está o quê? Esse modelo, ele está na primeira forma normal. Beleza? Qual que é a segunda forma normal? Dependência parcial da chave. Essa segunda forma normal só é aplicável quando a chave é composta. Né? Esse modelo tem chave composta? Não. Por que não tem chave composta? A chave dele tem um campo só. Então, você nunca vai ter numa tabela com um campo só, com uma chave única, né? Um campo de chave, dependência parcial de chave. Então, esse modelo aqui, ele também está na segunda forma normal. Qual que é a terceira forma normal? Ô, Gabriel. Oi. E se tiver uma chave composta? Se tiver uma chave composta, aí você vai ter que analisar se tem dependência funcional parcial do campo-chave. Entendeu? A terceira forma normal que é dependência funcional de campo não chave. Professor, Oi. numa situação hipotética, se tivesse CNPJ e, deixa eu ver, RG. O RG seria uma chave só ainda. Isso aí seriam duas chaves candidatas, mas você teria que elencar um dos dois como chave. Isso aí não é chave composta. Chave composta é quando você precisa dos dois campos para identificar unicamente o registro. Entendeu? Um minutinho, por favor. Pronto? Vamos lá. Então, agora a gente vai para a terceira forma normal. A gente vai ter um exemplo com esse campo composto, tá? Que a gente vai falar sobre ele. Tudo bem? Vamos lá. Para aplicar a terceira forma normal, dependência funcional de campo não chave, o modelo tem que estar na terceira forma normal. Aqui, gente, é importante a gente entender aquele conceito de dependência funcional. A dependência funcional, ela tem a ver o quê? Com as chaves. O que a gente vai com as chaves. Tem um macetinho aqui que é muito importante, que a gente analisar os dados que se repetem, tá? Por exemplo, o bairro, né? Você vai ter vários, vamos dizer que isso aqui seja um cliente da cidade de Resende. Você vai ter vários clientes do bairro Paraíso, vamos dizer aqui, não vai? Então, aqui tem um código escondido, entendeu? Um código bairro. Esse cara aqui está oculto, num sistema ele vai existir. A cidade é a mesma coisa, código de cidade. A gente tem que, quando a gente vê que o dado se repete várias vezes, a gente tem que encontrar esses campinhos escondidos. O estado aqui a gente poderia achar a sigla, né?
que é o F, né? O F aqui, que vai identificar o estado. O resto é a mesma coisa. Ó. Aqui tem o código bairro, né? Escondido. Bairro faturamento, aqui tem o código cidade escondido. Né? Aqui tem o F escondido. Né? Por que você vai ter esses códigos aqui? Porque senão você vai ficar repetindo a descrição, né? Além de ocupar um espaço grande, se a sua descrição estiver errada, por exemplo, você escreveu o nome do bairro errado, né? Para você corrigir, você vai ter que corrigir em vários registros, e isso que a gente não quer. Né? A gente quer separar esses dados nos conjuntos apropriados para corrigir esse dado em um lugar só. Então, a gente vai ver o seguinte, da tabela cliente, né? Quem é dependente funcional do CNPJ? É a razão social, né? Faltou aqui o número também, tá? O número da residência, a gente esqueceu o número aqui. Na primeira forma normal, quando a gente quebrou, a gente tem que colocar aqui também o número. O número do endereço, né? Aqui é a mesma coisa, o número. A gente tem aqui o CEP, a gente tem o número da residência, a gente tem a caixa postal, a gente tem o telefone, o CEP de faturamento, número, faturamento. Vamos lá. Mais o que? Inscrição estadual, faturamento. Aqui tem também a inscrição estadual, né, que é o depois do CNPJ. Aí vem a dependência funcional de campo não chave. O CEP, quem que é dependente funcional do CEP? O tipo logradouro, né? O logradouro, o código bairro, código cidade, UF, estado. Beleza? A mesma coisa para o CEP faturamento. Né? São dependentes funcionais dele, os demais endereços. Ó. Se a gente pegar aqui CEP faturamento, CEP faturamento vai ter os mesmos campos lá. Tá? Vai ter o quê? Vai ter vai ter o campo tipo logradouro faturamento, tipo logradouro, ou seja, os mesmos campos de cima. São dependentes funcionais dele. Então, esse cara CEP aqui, observa, o CEP e o CEP faturamento, eles ficam em cima como código, né? E os campos de baixo estão determinados por quem? Pela tabela CEP. Você vai ter uma tabela CEP, que vai ter o CEP, o tipo logrador e o campo CEP é a chave. Essa é a regra da dependência funcional de campo não chave. Tá? Esses dois campos aqui são campos não chaves. Eles viram aqui o quê? Eles viram chave estrangeira. Né? Viram chave estrangeira. CEP faturamento. Vira for key. Tá? E o resto dos campos vem para a tabela CEP. Aí, dessa forma, você
fez na terceira forma normal a sua primeira iteração. Essa foi a sua primeira iteração. Aí você vai olhar, preciso fazer mais uma volta? Tem alguma outra dependência funcional de campo não chave? Ficou algum campo de fora? Aqui? Não, não tem nenhum outro campo que ficou aqui que é dependente funcional. Mas aqui na tabela CEP, ó, se a gente olhar, ainda ficou aqui, ó. Se a gente pegar aqui, agora a gente vai aplicar a segunda iteração. Segunda iteração. Né? A segunda iteração. A primeira tabela tá ok. A primeira tabela é qual? É a tabela cliente, né? Que tem o CNPJ, inscrição estadual, razão social, CEP, número, caixa postal, fone, fax, CEP faturamento, número faturamento e inscrição estadual faturamento. Beleza? CNPJ é a chave e o CEP e o CEP faturamento é a chave estrangeira. Mas, na tabela CEP, né, se a gente pegar o CEP, a gente tem os campos que são dependentes funcionais direto aqui, que é o tipo logradouro. Logradouro, código bairro, código cidade e o F, mas a gente tem dependência funcional de campo não chave aqui, ó. O código bairro, né? Você vai ter o bairro. Código cidade, a cidade. E o F, o estado. Então, esses caras aqui, na aplicação da segunda iteração, você vai ter a tabela bairro, com o código bairro como chave e o bairro como descrição. E o código bairro vem aqui para cima como for key. Né? Você vai ter a tabela cidade com o código cidade e a cidade. E o código cidade aqui é chave primária. E aqui ele é a chave estrangeira. Ele é FK. E você vai ter a tabela estado, que vai ter o UF e o estado. O UF é chave e o F aqui é for key dessa tabela, chave estrangeira dessa tabela. Então, se a gente for para o nosso modelo após a aplicação da terceira forma normal, ele vai ter a tabela cliente, ele vai ter a tabela CEP, né? Que é essa tabela aqui. Desculpa, que é essa tabela aqui, onde o CEP é a chave primária, né? Ele vai ter a bairro, a cidade e o estado. Então, o nosso modelo final, ele fica com essas 5 tabelas para atender esse cara. E aí, qual que era o resultado? É fazer o modelo da terceira forma normal no DB Design. Que era pegar aqui, ó, né? Vou fazer aqui a tabela cidade com o código cidade e a cidade. A tabela bairro com o código bairro e o bairro.
A tabela UF, a tabela Estado, desculpa. Estade. Com o UF e o Estado. A tabela CEP. Aqui, se você quiser separar o tipo logrador em outra tabela, você pode também. E aí você vai levar o estado como for key para cá, a cidade. Tudo aqui, ó. Pode dar 2 cliques aqui que você renomeia. E você vai ter a tabela cliente. Com o CNPJ. Não faço ideia quanto seja. Como é que está a nossa tabela lá? Vamos olhar o nosso Word, número faturamento, inscrição faturamento. E aí tem 2 CEPs aqui. Esse aqui é o CEP cliente. Ok, e tem outro CEP. Que é o CEP faturamento. E está pronto a nossa tabela, no modelo que a gente imaginou. Professor, o estado poderia estar associado com a cidade, o bairro com a cidade, só o bairro aqui? Poderia. Não teria nenhum problema também, talvez fosse até o mais correto. Mas a gente não tinha informação suficiente lá para chegar nisso, precisa dessa análise para a gente chegar nisso. Entenderam, pessoal, essa parte? Sim, professor. Sim, deu uma clareada boa. Ficou mais claro agora o que é para fazer? Onde é para chegar? Depois você vai pegar esse modelo aqui e fazer no ASTAR, com diagrama de classe. Entendeu? E a gente está fazendo o que aí? A gente está usando técnica, aplicando a forma normal, agora não mais na sensibilidade, né, de qual tabela que eu tenho que ter, etc. Eu estou aplicando técnica. Estou aplicando os conceitos, analisando e fazendo. Vocês conseguem agora progredir no exercício? Sim. Mas ainda continua aquele formulário de 20 campos, né? Se você quiser pegar um de 20 campos, sim. Se quiser pegar demais, pode. Tem como você dar um exemplo com um formulário maior? Só para a gente ter uma ideia. Claro. Vou pegar esse aqui, ó, do orçamento. Tá vendo?
Esse é um formulário um pouquinho mais complicado, porque ele tem aqui, ó, um multivalorado múltiplo aqui embaixo, tá vendo? Que é a relação de material. Entendeu? Sim, sim. Então a gente pode fazer aí também. Vamos lá. Vamos fazer o segundo exercício aqui, ó. Opa. Aqui, vamos fazer o segundo exercício. Professor, Oi. tem que ter no mínimo 20 campos? É o critério que eu passei, para vocês não pegarem um formuláriozinho de 3 campos e fazerem, né? Ok. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, ó. Orçamento. Olha lá, é o nome da nossa tabela, tá bom? Inicial. Beleza? Aí quais campos a gente tem? Cliente, data, telefone, endereço, né? Aí vem aqui. Quando você tem um campo multivalorado, você pode colocar ele entre chaves assim, ó. Você já identifica que ele é multivalorado, tá vendo? Aí você vai ter lá quantidade, unidade, descrição, unitário, total. Aí você vai... Nesse caso, o telefone não poderia ser multivalorável também, não? Só se tivesse mais de um. Vamos dizer que fosse telefones, então. Tá bom? Beleza? É, porque, tipo assim, tá só um negocinho ali, mas a pessoa pode botar 2 telefones, talvez, eu não sei. Ah, ótimo. Mas tá Vou beleza. colocar telefones aqui. Beleza? Quer dizer que é multivalorado. Estou entendendo a sua analogia. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Eu entendi. Valorado. Beleza? O que acontece aqui, gente? Aqui é o nosso trabalho de analista quando você pega um formulário desse. O cliente, você pode colocar aqui um código cliente. Beleza? O sistema vai ter um código cliente que identifica, além do cliente. Tá? O orçamento, se você olhar aqui, não tem nenhuma chave candidata. Tem? O que vai identificar unicamente esse orçamento? Não tem como. Porque você pode ter mais de um orçamento para o mesmo cliente para a mesma data. Tudo não pode ser chave. Então, você vai ter que criar aqui na marreta uma chave que você vai chamar de número do orçamento. Show? Você criou aqui na marreta, você identificou que não tinha nenhuma chave, você criou um sequencial que você chamou de chave. Tá bom? Beleza? E aí eu vou aplicar a primeira FN. O que a primeira FN fala? Vamos lá. Multivalorado e campo composto. Beleza? Então aqui eu estou identificando o seguinte, que os telefones é multivalorado e que a relação de material é um campo... Não, que o telefone é um campo composto e que a relação de material é multivalorada. Então, eu tenho que separar isso. Qual técnica que você faz? Você retira ele da tabela. Você retira ele da tabela. Você vai retirar o telefone e vai retirar o multivalorado, e vai criar uma tabela levando a chave principal para lá. Então, você vai ter o telefone, a tabela telefone, onde você vai ter o código cliente como chave desse cara e o telefone como chave também. Os dois viram primary key, porque você pode ter mais de um telefone por cliente. Se você só colocar o código cliente como chave, ele não vai. E o multivalorado,
você também vai separar numa tabela chamada relação, vamos chamar essa tabela de relação material, onde você vai, como é um multivalorado composto, tá? Eu estou separando na tabela, eu estou levando o código cliente como chave, só que eu tenho que levar também a chave candidata desse cara aqui como chave. Esse cara aqui é uma relação de material. Essa descrição aqui é a descrição do material. Tem um campo escondido aqui que é o código material. Não é? Então eu vou levar aqui o código material como chave, a descrição, a quantidade, a unidade usada, o valor unitário e o valor total. Né? E esse cara aqui, ele também vira a chave. Aqui dessa tabela. Ele vira o quê? Ele vira a primary key. Beleza? Então, aqui eu apliquei a primeira forma normal. Na primeira forma normal, a gente já chegou à tabela orçamento, orçamento, telefone, relação material. Qual que é a segunda FN? A segunda FN é dependência parcial, dependência funcional, parcial de campo-chave. Fala, meu caro. Assim, no formulário que eu peguei, tem dois endereços. Tem o endereço onde que a pessoa mora e onde a empresa dela. Então, ali vai ser um multivarorável também. Não. Vai ser, são dois campos diferentes. Vai ser aquele mesmo exemplo que eu dei no primeiro. Você vai separar lá que aqueles campos dependem funcionalmente do código do endereço ou do CEP, no caso. O mesmo no primeiro se aplica. O campo é multivalorado quando ele diz a mesma coisa, né? Ali não são endereços do cliente, né? São endereços com significados diferentes. Então, são campos diferentes. Entendeu? É diferente. Sim, beleza. Telefone, esse aqui são telefones do cliente. Por isso que foi separado. Se fosse telefone, telefone residencial, por exemplo, e telefone do trabalho, seriam dois campos diferentes. Entendeu? Se tivesse classificado. Aqui não, aqui ficou só como telefones. Dependência funcional parcial de campo não-chave. A tabela telefone não tem nenhum outro campo, então não tem como ter dependência parcial, mas nessa aqui tem, ó, na relação material. Então essas duas estão ok para a segunda forma normal, mas em relação material não. Por quê? A relação material você começa analisando a dependência funcional da seguinte forma: código cliente e código material. Aí você tem o quê? A quantidade que pertence a isso, né? E o valor unitário e o total. Né? Então, esses campos aqui dependem. Aí você vai analisar o código cliente, isolado. Código cliente. Quem depende funcionalmente do código cliente? O código cliente? Não. Não tem ninguém que dependa... Não, desculpa, eu peguei o campo errado aqui. Código cliente. Não tem ninguém que dependa... Não tem nessa aqui. Né? Aí você vai pegar o código material. Quem depende funcionalmente do código material? A descrição, né? A unidade, qual que é? O valor unitário também. É o valor unitário que ele vale, aqui é o vendido, né? Unitário vendido, aqui é o valor unitário do cadastro. Esse aqui você tem que ter para manter o histórico, para você não perder por quanto ele foi vendido. O total, não. Então, aqui, você vai ter uma tabela, que é a relação material, tá? Que você vai ter o código cliente, o código material. São dois campos chaves. A quantidade, o valor unitário total, essa é a tabela inicial. Não separo a tabela cliente, até porque você não viu essa tabela ainda na segunda FM.
E aqui você tem uma tabela de material, que vai ter o código de material como chave primária, que ele tem a descrição, a unidade e o valor unitário do cadastro. Então, essa aqui é a aplicação da segunda FN. Beleza? Essas 4 tabelas. E aí você vai para a terceira FN. A terceira FN é o quê? É dependência funcional de campo não chave. Né? Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. Então, essas 3 se mantêm aqui. Né? Só que você tem aqui, na tabela orçamento, né? Se você for analisar ela, você tem o código cliente e você tem o campo, o nome do cliente, que depende funcionalmente do código cliente. Então, você vai ter aqui a tabela cliente, com o código cliente e com o nome, né? E aqui, na tabela orçamento, o código cliente vira for key, né? E o campo cliente sai daqui e vai como nome na tabela. E esse cara aqui vem para cá como chave primária. E as nossas tabelas são essas 5 desse formulário aqui. Entendeu? É esse cara aqui que você vai colocar no Astar. Vou salvar aqui. Opa. E você vai colocar aqui, ó, começando aqui pela tabela mais abaixo. Cadê? Cliente. Código. Material. Não é isso? É isso. Aí a gente tem aqui, ó, telefone. Sei lá se é isso mesmo. E agora a gente tem o orçamento. Professor, na tabela material aí não entraria data de venda, essas coisas, não? Não, porque ela está nessa outra tabela aqui, ó. Ela está na material, é só o material. O orçamento está a data da venda. E a relação material está o material vendido. Entendi. Então, você tem o orçamento com o número. E ele tem o cliente. Como chave estropa, ele tem o cliente, desculpa. O cliente que fez o orçamento. Isso tudo aí, gente, a gente descobriu aplicando as formas normais. Eu não estou fazendo nada além de modelar o que foi descoberto com as formas normais.
né? E agora eu tenho a relação material, que está aqui, ó, relação material. A relação material, ela tem o número do orçamento como chave e tem o código do material como chave. E aí os demais campos é a quantidade, o valor vendido e o valor total, que não é recomendado gravar campo calculado, tá? Não precisaria guardar esse campo. E aqui está o seu modelo aplicando as formas normais, modeladinho. Entendeu? O orçamento, ó, tem uma relação tudo parte aqui, porque é o orçamento e o material orçado, né? Aqui é o mestre detalhes, né? Vai ter que ter vários materiais por orçamento, o material está indo para cá, o cliente está no orçamento e o cliente tem vários telefones. Então a gente atendeu aqui perfeitamente o que foi proposto. Entendeu? Fica mais fácil entender olhando assim, né? Alguma dúvida, pessoal? Não, acredito que não. Acredito que deu pra ficar bem mais claro agora. Não, não. O que vocês acharam? Foi bem Tranquilo, complicado, hein? explicado. Foi Mas já é um norte maior pra gente, professor, que eu acho que, pelo menos pra mim, com o senhor explicando agora, eu acho que eu vou conseguir fazer mais de boa, porque eu tive uma dificuldade. Você acha que ficou mais fácil modelar banco de dados agora? Sim, acho que ficou bem mais fácil. É isso aí, pessoal. É isso que eu queria repassar hoje. Então fica aí o exercício ainda para vocês, está lá aberto, e façam esse vídeo, refaçam esse vídeo. É isso aí, Alex. Mas é para isso que a gente está aqui mesmo. Beleza, pessoal? Eu acho que tá bom por hoje, né? Professor, Fala, Gabriel. eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Não tem muito a ver com a matéria, mas eu queria que o senhor me desse alguma referência de REST no... Deixa eu só parar de gravar, então, Gabriel. Ah, beleza.